Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos que nos acompanham, boa noite, graça e paz a todos. Que esta mensagem chegue ao teu coração e encha o teu coração nesta noite de esperança, tanto para você que está nos assistindo ao vivo, dia 25 de março, 20 horas, ou você que está assistindo essa mensagem gravada. Eu quero convidar para que você abra conosco na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 17. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 8, versículos 1 a 17. Assim nos diz o texto que Paulo escreveu à igreja de Roma. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, é importante lembrarmos que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos devedores a Ele e devemos obedecê-lo com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Porque se nós desobedecemos os seus mandamentos, como de fato constantemente nós fazemos, nós nos tornamos devedores da sua justiça. E aí passamos a dever tanto que não somos capazes de pagar. Mas do cristão, espera-se que ele não deva nada à justiça de Deus, pois Cristo pagou a dívida do seu povo. Nós devemos apenas uma coisa: nós devemos o amor.
Eu sou devedor da graça de Deus. Eu sou devedor da misericórdia de Deus. Misericórdia é essa clemente, indulgente, tolerante, mas eu não sou um devedor da sua justiça, porque ele nunca me acusará de um débito que já foi pago. Foi pago quando Cristo disse na cruz: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele quis dizer que toda a dívida do seu povo, toda a dívida que o povo de Deus tinha para com ele, havia sido apagado, excluído, havia sido extinguida de uma vez por todas do livro da memória. Cristo satisfez a justiça divina até o fim. A dívida está paga. A letra está pregada na cruz. O recibo foi dado e nós não somos mais devedores da justiça de Deus. Mas então, por não sermos mais devedores de nosso Senhor, nesse sentido, no sentido de justiça, uma vez que Cristo já cumpriu a justiça, nós ficamos em débito muito mais do que antes, 10 vezes mais. Vejam, se você é cristão, e eu acredito que sim, pense quanto você é devedor da graça divina. Quanto você deve à graça divina concedida gratuitamente de Deus por nós. O quanto nós somos devedores do amor desinteressado de Deus, porque Ele deu o seu próprio Filho, Jesus, para morrer por você e por mim. E Paulo, um pouco antes desse texto, lá no capítulo 5, nos versículos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que alguém, porventura, se anime a morrer. Mas Deus prova do seu próprio amor. Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, queridos, você não deve nada à justiça de Deus, mas você deve a sua graça indulgente. Porque mesmo após 10.000 afrontas que você já cometeu contra Ele, que eu já cometi contra Ele, Ele continua nos amando infinitamente como sempre. Considere o que você deve ao seu poder, como Ele o resgatou da tua morte, como Ele o resgatou do teu pecado, como Ele preservou a tua vida espiritual. Considere o quanto Ele evitou que várias vezes você caísse. Considere o quanto mesmo se por 10.000 vezes os inimigos têm cruzado o teu caminho, você ainda foi capaz de manter o rumo. Mas sabe por quê? Porque o Espírito de Cristo tem conduzido você. Por isso que o versículo 13 fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, não pelas tuas próprias vontades, não pela tua própria paixão, pelas paixões da tua carne, pela arrogância, pela soberba, pela falta de serviço cristão, pela falta de amor ao próximo, pela falta de misericórdia, pela traição. Se você é de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, queridos, considere, queridas, o seu amor imutável por você. O amor de Deus imutável, que não muda, que não tem sombra, que não tem variação por você. Porque embora você já tenha mudado 1000 vezes, eu já tenha mudado 1000 vezes, Ele não mudou uma única vez, e é por isso que nós estamos em débito com os atributos de Deus. A Ele,
Você deve a tua vida e você deve tudo quanto você tem. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa se entregar a si mesmo, você se entregar como sacrifício vivo, apresentando a Deus, não apenas os domingos à noite, mas dia após dia, apresentando a tua vida a Deus, como um culto racional. O nosso culto a Deus, ele não é apenas aos domingos, mas é dia após dia, de segunda a segunda. Eu entrego a minha vida no altar do Senhor. E essa vida eu apresento a Ele como um culto, todos os dias. Um culto racional, que é o culto que Ele quer de nós. Nós vamos orar agora, queridos. E vamos pedir para que o Espírito de Cristo continue nos guiando, continue nos conduzindo e continue dando rumo para nós. Afinal de contas, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Senhor, que privilégio é saber que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos ama. Que privilégio, ó Deus, é saber que o Senhor nos conduz. Ó Deus, perdoa-nos, pois muitas vezes nós viramos as costas para Ti. Perdoa-nos, pois muitas vezes nós viramos as costas para os Teus mandamentos. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós viramos as costas para o nosso irmão. Porque nós muitas vezes o humilhamos, porque nós nos ensoberbecemos sobre ele, porque nós o traímos. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não agimos como deveríamos agir. Porque muitas vezes somos guiados pelo nosso próprio ímpeto, pela nossa carne, porque nós esquecemos de ter uma comunhão contigo através da oração e nós alimentamos apenas a nossa carne, Senhor. E não alimentamos o nosso espírito que traz a comunhão contigo e com os nossos irmãos. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos traga de volta a comunhão. Traga-nos de volta a comunhão com o teu Espírito. Traga-nos de volta a comunhão contigo. Traga-nos, Senhor, de volta a comunhão com os nossos irmãos. Abençoe, ó Deus, cada um que nesse momento está nos assistindo. Quer seja hoje, 25 de março, às 20 horas, ou quer seja, Senhor, mas essa mensagem é ouvida posteriormente, gravada e transmitida através de uma das nossas mídias sociais, que o teu poder, que a tua graça, que a tua bondade alcance cada um dos queridos que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Cuide também, ó Deus, da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Cuida da liderança, cuida de todos aqueles que estão envolvidos nos mais diversos ministérios. Para que tudo o que façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite de repouso, de descanso, de refrigério, e não se esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Boa noite, queridos. Que Deus te abençoe.